aqui conosco. E eu queria, Glauber, que se você puder aí nos falar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, o seu ministério, só para o pessoal se situar. Pode ser? Ok. Bom, eu nasci e cresci no ABC, São Paulo, e eu estudei jornalismo. Com 24 anos de idade, me mudei para Europa, para Itália, para tirar minha cidadania italiana, e lá eu fiquei ajudando uma igreja no norte da Itália, em Belluno, 2010, 2011, 2012. Depois já estava um bom tempo orando para que eu encontrasse algum seminário, algum lugar para eu estudar teologia, que até então não tinha estudado. E então encontrei na Hungria um instituto bíblico americano, e lá eu fui para a Hungria 2013 inteiro e 2014. Então fiquei 3 anos, estava na Itália, depois fiquei 2 anos na Hungria, perto de Budapeste, estudando teologia na Escola Bíblica, Instituto Bíblico Palavra da Vida, tem em São Paulo também, em Atibaia, e lá eu tive muitas oportunidades, tanto de aprender a Bíblia, a palavra de Deus foi maravilhoso, também de aprender o inglês, que eu não sabia tão bem, né? E depois eu fiz outras 2 grandes coisas que aconteceram lá, foi que no verão, junho, julho, agosto, verão da Europa, a gente tem que fazer o Summer Ministry, né, o Ministério de Verão, e aí eu fui em 2013 para servir na Igreja Batista de Huelva, no sul da Espanha. E aí eu servi nessa igreja por 2 meses e aproveitei e fiz um curso intensivo de espanhol lá no centro da cidade. Então, deu para aprimorar bastante o espanhol lá, né, naquele período. E depois, depois voltei para a escola, para o Instituto Bíblico Palavra da Vida, na Hungria. E em 2014, eu fiz praticamente a mesma coisa. No Summer Ministry, eu fui, nesse caso, para a França, servi na Igreja Batista de Lunel, fica ao lado de Montpellier, no sul da França. E lá servi nessa igreja e aproveitei e fiz um curso intensivo de francês. Como eu já sabia o italiano, me foi até mais rápido de aprender o francês. Depois voltei para a Hungria, terminei os meus estudos e voltei para a Itália. A outra grande coisa que aconteceu na minha vida, nesses 2 anos na Hungria, foi que lá eu conheci a mulher da minha vida, a minha esposa, Vanessa, no qual nós já fizemos 3 anos de casados agora. Ela é americana, nasceu, cresceu nos Estados Unidos, os pais são de origem de El Salvador, Centro-América, então ela fala fluente inglês e espanhol, aprendeu o português aqui comigo, e graças a Deus a igreja da Vanessa, da minha esposa, me deu a oportunidade de continuar os estudos. Então, agora, eu estou nos Estados Unidos com a minha esposa e eu estou concluindo um mestrado em teologia com ênfase em plantação de igrejas, para depois voltar para a Europa. E na Itália, eu estava servindo aonde? Servi em Belluno, servi em Veneza, 1 ano fiquei em Veneza, na Igreja Batista de Veneza, fiquei 4 anos em Belluno, fiquei 2 anos servindo nas igrejas da região de Vêneto, Treviso, Conegliano, Verona, Pádua, eu e mais 2 pastores. Era muita atividade para poucos líderes espirituais, poucos pastores lá presentes, então a gente rodava domingo inteiro servindo lá, e lá cresci bastante com esses pastores, amigos meus, por 3 anos, nesse período aí lá na 2015, 2016 e 2017, Lealdo. Então essa é um pouco da minha história em ministério, bem rapidamente. Que biografia mais completa. Praticamente você deu metade da aula só falando da sua biografia aí. É uma coisa muito maravilhosa. Metade da aula não. Mas olha só, o Glauber, e eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho que ninguém nunca fez, né? Nossa. Por que missões na Europa? Por que missões na Europa? Uma coisa que eu acho que ninguém deve ter perguntado para você nunca, né? Especialmente nos últimos dias. Então, com isso, eu vou deixar isso, porque é a minha deixa
para que você comece a sua aula, porque missões na Europa, porque você está se envolvendo com isso, e aí eu já deixo você com as suas apresentações, eu vou abrir inclusive aqui para você, eu saio e nos vemos daqui a pouco. Pessoal, só lembrando, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, questionamentos para o professor, bota lá no chat, porque eu ou a Amanda vai trazer para vocês, vai trazer para o professor a pergunta, ok? Então, coloque suas perguntas e tudo mais que você tiver ali durante a aula. Então, por que Europa? E nos vemos daqui a pouco, o Glauber. Obrigado, Lealdo. Bom, por que a Europa? Primeiramente, eu sempre costumo dizer, é porque Deus me chamou, me escolheu para ir para a Europa. Se tivesse escolhido outro lugar, seria um outro lugar. Então, não é uma questão inicial de uma escolha nossa, ou por mais que sejam as necessidades, há necessidades em todo lugar. Então, num primeiro momento, eu diria, é a Europa por quê? Porque foi Deus que chamou. Se Deus chama, aonde Deus chama, a gente tem que ir. Num segundo lugar, é por uma questão é uma chama forte que bate, que toca no meu coração, que desde a minha infância, da minha adolescência, missões sempre foi muito forte. Quando tinha conferência missionária, quando vinha um missionário falar na igreja, então sempre tocou muito forte essa questão de fazer missões. E aos poucos, quando eu fui sabendo que eu podia fazer a minha cidadania italiana, que eu poderia com isso morar na Itália, morar na Europa, Deus foi se revelando, acredito, uma revelação progressiva. Pouco a pouco, Deus vai revelando como é que é essa missões, e com o tempo ficou bem claro para mim, a partir de Deus, de que missões era, no meu caso, nesse campo na Europa. E com o tempo eu fui vendo cada vez mais a necessidade. Cada dia a gente vai aprendendo mais e vendo mais e mais as necessidades nesse campo missionário, Lealdo. Bom, então vou começar aqui a minha apresentação. Aqui tem já o PowerPoint. Esse é o nosso logo do canal Missões na Europa. Acho que vocês já devem saber, né? Nós temos, desde 2016, um canal no YouTube chamado Missões na Europa. Como eu estudei jornalismo, eu amo tanto jornalismo, fazer entrevista, como amo também missões, e com o canal procurei conciliar essas duas coisas. Começamos no sentido de fazer apenas entrevistar missionários pela Europa, mas agora, nesses 4 anos, já, além de entrevistas, temos várias outras coisas, várias outras iniciativas a partir do canal Missões na Europa. Acredito que muitos de vocês já devem conhecer esse canal, porque tinha tanta pouca informação sobre o campo missionário na Europa, que em 2016 eu tive essa ideia, vou começar a explorar esse campo, eu preciso saber, eu quero saber, acredito que a igreja brasileira tem a gente com chamado de Deus para saber. Então, graças a Deus, hoje já temos dezenas de entrevistas. Só para vocês saberem, eu conheço atualmente cerca de 400 missionários brasileiros na Europa. Talvez você pense, puxa, quanta gente, mas comparado com quantos missionários tem na África, na América Latina, em outras partes do mundo, com certeza há bem menos missionários na Europa. Então, esse número não é grande, não, ok? Ainda falta muito missionário, muitos pastores, muitos líderes espirituais para servirem na Europa. Eu gostaria de começar com esse primeiro slide aqui, que fala sobre o cristianismo no mundo, só para ter um panorama um pouco mais geral, e a gente já específico a questão da Europa aqui. A gente vê aqui que esse é o número de cristãos em 2018, 2,5 bilhões de habitantes, sendo que de cristãos seria, então, 33% da população total, ok? Pela primeira vez, olha aqui, em 2018, marca o primeiro ano da África com mais cristãos. Então, pela primeira vez, em 2018, o número de cristãos na África superou de qualquer outro continente. Então, só para a gente reconhecer que, graças a Deus, há muitos cristãos, principalmente na África. Eu diria que desses cristãos, muitos desses são evangélicos. Acredito que é predominantemente evangélico. Não teria certeza, mas que certamente há muitos evangélicos.
Porque nas últimas gerações, nos últimos, não sei, 200 anos, a Igreja Mundial investiu muito em proclamar o Evangelho na África. Agora, vamos ver. Então, são 631 milhões, mais ou menos, de cristãos, católicos e evangélicos na África. Mais do que a Europa, que são 571 milhões, e vem diminuindo exponencialmente. Veja que no Brasil, 92% são cristãos, ou seja, os próprios brasileiros têm condições de fazer missões nesse próprio continente, e a gente sabe que o número de protestantes no Brasil tem crescido cada vez mais. 277 milhões no norte, né? No norte na América do Norte. E que mais eu posso dizer aqui? 29 milhões na Oceania, dá 71%, que é quase a mesma porcentagem que na América do Norte. E na Ásia, são 388 milhões de cristãos, 9% parece pouco, mas 388 é bem grande, quase vai chegar com a Europa, se é que não chegou, porque é difícil a gente decifrar a quantidade de evangélicos que tem na igreja subterrânea da China e tudo mais. Então, a gente reconhece com isso de que a Europa, que antes era predominantemente cheia de cristãos, agora, tanto católicos quanto cristãos, têm diminuído cada vez mais, ok? E nesse slide, eu gostaria de mostrar para vocês, é um slide de 2015, World Christian Database, dos países com mais protestantes. Há anos atrás, meus irmãos, havia quase todos os países mais protestantes eram da Europa. Porém, agora, tem os Estados Unidos, 56 milhões, a Nigéria, veja como a África está aparecendo aqui, tanto Nigéria, o Quênia está aqui, e o Brasil, né? Isso mostra que nós somos quem precisamos fazer missões, bem como nigerianos. Eu conheço vários nigerianos na Itália fazendo igrejas, servindo por lá, pela Europa. Agora, onde é que está a Europa aqui? Reino Unido e Alemanha. Porém, se a gente for ver, e mais para frente a gente vai ver a porcentagem de evangélicos nesses países, a gente vai ver que aqui está Reino Unido e Alemanha, porém, são evangélicos nominais. Eles se dizem ser protestantes, se dizem evangélicos, mas eles não frequentam assiduamente, semanalmente a igreja. Não é que eles fazem parte de um ministério da igreja. Então, a maioria apenas se diz evangélicos. Então, você vê que mudou bastante o percentual e a presença de evangélicos na Europa. Agora, falando aí predominantemente sobre a Europa, na questão das religiões principais. A gente sempre vê 3 grandes áreas da Europa, bem diferente religiosamente falando. No norte da Europa, ela tem uma linha mais protestante. Na outra parte, no sul da Europa, é mais católica. E aqui, você sabe me dizer quais são as religiões predominantes, ou a religião predominante no leste da Europa? Seria a Igreja Ortodoxa, na maioria dos casos, ou, em alguns casos, islâmicos, ok? Temos alguns poucos casos, temos alguns casos, como, por exemplo, da República Tcheca, onde a grande maioria, acredito que 90%, é de gente secularista, gente sem religião, gente que não está frequentando, seguindo nenhuma religião. Então, são essas as 3 realidades que a gente encontra no leste da Europa. Falando sobre o norte da Europa, a gente vê que mostra uma predominância de protestantes, mas, como eu já disse, essa maioria é nominal, não são protestantes praticantes, né? Há pouco tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, na Alemanha, por exemplo, já que se dizia maioria protestante, já não
não tem maioria protestante, não tem maioria católica, e agora são mais secularistas que vivem na Alemanha. Então, é isso. Esses são dados da Pew Research Center de 2017. Eles fizeram essa pesquisa em 15 países, esses 15 países, no ano de 2017. Agora eu vou mostrar para vocês a porcentagem de evangélicos que nós temos em vários países da Europa, para você ter uma ideia. Vou explicar como que a gente chegou nessa porcentagem. Essa é uma porcentagem de evangélicos praticantes. Então, se você vê, eu sei que na Itália tem 1%, e você viu aqui 0,2%, é porque a gente colocou aqui a porcentagem de evangélicos praticantes. A gente chegou nesses cálculos a partir dessa pesquisa aqui, feita em 2017, pela Pew Research Center, ok? Onde a gente pegou o número de habitantes de cada país daquele ano, de 2017. A gente viu quantos protestantes haviam nesse ano, segundo a Pew Research Center, que é um centro de pesquisa bem renomado, bem sério, e eles fizeram nesse mesmo questionário, nessa mesma pesquisa, uma pergunta para esses protestantes, se eles frequentam às vezes a igreja, se eles frequentam semanalmente, e lá mostrava a porcentagem de quantos desses frequentavam semanalmente. Então, com isso, a gente consegue chegar ao cálculo, se vocês quiserem até podemos conversar melhor de matemática, mas não vou detalhar tudo aqui, a gente chega ao cálculo de quantos desses evangélicos são praticantes. Ou seja, nesse caso, o que eu quero dizer com praticantes? Frequentam semanalmente a igreja. Então, vamos lá. Começando com a Itália, 60 milhões de habitantes. Esses são dados de 2017, tá bom? 60 milhões de habitantes, 0,2% de evangélicos praticantes. A Espanha, 0,6% de evangélicos praticantes. Há muitos católicos, há muitos secularistas na Espanha, e o número de islâmicos tem crescido cada vez mais. Portugal, 10 milhões de habitantes, 1,1% de evangélicos praticantes. França, 66 milhões, mais do que na Itália, de habitantes, e 0,3% de evangélicos, bem pouco. Alemanha, 80 milhões de habitantes e apenas quase 2% de evangélicos praticantes. Coincidiu com a mesma porcentagem que amigos nossos, pastores alemães nativos, têm dito para a gente da porcentagem de evangélicos praticantes. O Reino Unido, 64 milhões de habitantes, quase 5% de evangélicos praticantes. A Irlanda é um país pequeno, quase 5 milhões de habitantes, 1% de evangélicos. Então, vê como a gente acha que no norte da Europa há uma predominância de evangélicos, mas quando vai ver quem frequenta a igreja mesmo, é essa baixa porcentagem. Na Bélgica, são 11 milhões de habitantes, 0,3%. É complicada a situação na Bélgica. A Holanda, 16 milhões de habitantes, quase 1% de evangélicos praticantes. Na Dinamarca, um país não muito grande, tanto quanto Irlanda, mais de 5 milhões de habitantes, quase 2% de evangélicos. Vai analisando aí a média, vai fazendo o cálculo aí a média de evangélicos que você encontra nesses países ocidentais da Europa. Suíça, 8 milhões de habitantes e 1,1% de evangélicos praticantes. E a Noruega, acho que esse é o último país daqui dessa lista, a gente vê também um país aí como Dinamarca, como Irlanda, 5 milhões de habitantes, e tem um percentual interessante, 4,2% de evangélicos. Essa semana, só para fazer um parênteses aqui, eu conversei com um amigo meu, né, conheci há pouco tempo, né, mas digamos, um amigo meu agora, e ele é missiologista, ele estuda missões em Noruega, vive em Noruega há quase 2 anos,
e ele me contou várias igrejas, agências missionárias, vários seminários bíblicos evangélicos em Noruega. Então, graças a Deus, em algumas regiões da Noruega, existe uma boa porcentagem de evangélicos e que parece ser realmente praticantes. Então, graças a Deus por isso, e oremos por esses evangélicos, porque nada melhor do que nativos para se espalharem, né, pela Europa, europeus, para proclamarem o evangelho. Então, oremos pelos noruegueses, para que Deus os venha chamar para servir não só na Noruega, nas regiões não alcançadas, cidades pouco alcançadas pelo evangelho, mas também para esses noruegueses fervorosos, que eles venham se espalhar também pela Europa toda. E por último aqui, a Suécia, 10 milhões de habitantes, é um grande país, gente, e tem quase 4% de evangélicos praticantes. E a Finlândia, 5 milhões de habitantes, 3,6% de evangélicos. Então vamos lá, vamos para a conclusão desse gráfico aqui. Nós reconhecemos que na Europa Ocidental, de acordo com dados de 2017, a população desses países, nós fizemos as contas, deu cerca de 400 milhões de habitantes, ou seja, a maioria dos europeus vive nessa área, na Europa Ocidental. E quanto por cento tem de evangélicos praticantes? 1,8%. Em habitantes, quanto seria? Menos de 7 milhões de habitantes. Então, de 400 milhões de habitantes, 7 milhões são evangélicos praticantes, ok? Levando em consideração porque essa pesquisa levou em consideração qualquer protestante de diferente linha teológica, liberal ou outras questões doutrinárias que frequentam semanalmente a igreja. Então, poderíamos até dizer que a porcentagem pode ser até um pouco menor do que isso. Então, podemos compartilhar, conscientizar a igreja brasileira, os nossos amigos, irmãos, a nossa igreja local, de que a realidade espiritual da Europa é uma realidade de menos de 2% de habitantes. Pelo menos até agora, podemos dizer isso sobre a Europa Ocidental. São os principais países, né, mais reconhecidos, mais conhecidos por todos nós. Agora eu vou passar rapidamente para a gente ver um pouco sobre o leste da Europa. Não sei se alguns de vocês têm um chamado específico, espero que sim, para servir nesses países. Então, a mesma pesquisa, os mesmos dados, estatísticas, são nesse slide também, tá bom? Bielorrússia, 0,5% de evangélicos. Romênia, 6% de evangélicos. Depois eu vou falar sobre a Romênia, porque que tá esse verdinho aí. Ucrânia, 2,3% de evangélicos. Sérvia, 1,2% de evangélicos. Bulgária, 1% de evangélico. Macedônia, 0,3% de evangélicos. Albânia, 0,2%. Grécia, 0,3%. Esse slide, tudo isso, nos ajuda também a aprender um pouco de geografia, né? De mapa, para aprender aonde está cada país, isso é bom também, né? Montenegro, 0,4% de evangélicos. Bósnia, 1%. Croácia, 2%. Eslovênia, 0,8%. Áustria, 3%. Hungria, 5%. Eslováquia, 8%. República Tcheca, 1,1%. Polônia, 0,2%. Lituânia, 1%. Isso, então, nós vemos aqui os principais países, a maioria dos países do leste da Europa. A gente vê aí que são países com o número de habitantes comparado com a Europa Ocidental baixos, né? A maioria desses países tem 7 milhões de habitantes, 3 milhões, 4 milhões, né? O país maior seria a Polônia, embora os poloneses ficariam talvez um pouco
bravos vendo que a gente está reconhecendo a Polônia como sendo do leste da Europa, mas tudo bem. A maioria diz que é do norte da Europa. Mas olha só o verdinho aqui: Romênia, Ucrânia e Hungria. Eu deixei em verde para enfatizar isso, de que esses são os 3 países principais onde tem mais evangélicos ativos. Eu amo, gente, a Romênia. Quando eu vivi na Hungria, no meu dormitório, eram vários dormitórios, no meu dormitório tinham 8 rapazes de 7 nacionalidades diferentes. Imagina viver 2 anos com gente de diferentes culturas, República Tcheca, Polônia, Romênia, canadense, americano, brasileiros. Então, eu conheci os romenos e vi como ativos eles são. Eles têm uma personalidade, um carisma bem semelhante aos brasileiros, são mais abertos, são mais amigáveis, e graças a Deus, olha aí, 6% de evangélicos na Romênia. Oremos pelo povo romeno, porque a gente vê os romenos, pelo fato de estar na América, no leste europeu, é um país pobre, precisa do nosso apoio, não só de proclamar o evangelho lá, mas também do nosso apoio social. E o romeno, por ser um país pobre e fazer parte da União Europeia, eles têm livre acesso na Europa inteira. Então, quando a gente vê a estatística de imigrantes, eu já vi isso, quem são os maiores imigrantes na Itália, por exemplo, são os romenos. Os maiores imigrantes em vários países da Europa são romenos. Então, os romenos, por questão econômica, principalmente, social, eles vão embora da Romênia, os jovens, e vão estudar, vão viver a vida pela Europa. E muitos desses são evangélicos. Não é difícil de encontrar igreja evangélica romena na Itália, na França, em Portugal. Eles estão bem presentes. Então, oremos para que esses romenos, assim como os noruegueses, venham se espalhar pela Europa e que esses romenos venham se contextualizar. Ou seja, não venham apenas fazer uma igreja no país, mas que não seja apenas de língua romena, que eles venham se contextualizar para proclamar o evangelho também nesses países. Tanto quanto os romenos, nós temos os húngaros. Uma observação aqui, então a gente vê aqui quase 10 milhões de habitantes, 5% de evangélicos. Falando sobre a Hungria rapidamente, a maior igreja evangélica da Europa é na Hungria, em Budapeste. Eles têm alguns diferentes campos, mas a sede principal em Budapeste que fica em Budapeste, tem cerca de 150 mil evangélicos. Então, há muito o que se fazer ainda na Hungria. Muitos húngaros não conhecem o evangelho, não sabem o que é a igreja evangélica, mas existe um povo evangélico na Hungria que está se levantando. E olha só, 150 mil evangélicos em uma só igreja. Eu conversei semana passada com um amigo meu que estudou na Hungria comigo, e ele se casou com uma húngara, e eu queria entrevistar ele, porque quando eu recebi a informação do meu amigo, o pastor Caio Botega, que falou: a maior igreja na Europa está na Hungria, e eu não sabia dessa informação, e eu fui correr atrás e vi vários sites que realmente é verdade. Eu entrei em contato com esse meu amigo para saber se ele conhece essa igreja, se ele conhece gente que está lá, ou se ele já visitou essa igreja. E ele falou para mim: olha, Glauber, realmente é uma igreja grande, mas tem alguns problemas aí. Há muitos húngaros que a gente conhece que não são crentes, eles não gostam do pessoal que frequenta essa igreja, são bem fanáticos, bem loucos, assim, segundo os não crentes, e a questão doutrinária é bem complicada. Então, essa é a igreja maior, mas se a gente for ver doutrinariamente, eu diria que a maioria das igrejas evangélicas brasileiras não aceitariam essa doutrina pregada por essa igreja. Então, oremos pelos húngaros, oremos por esses evangélicos húngaros e pela doutrina dessa igreja húngara que está se levantando
para que eles venham estudar bastante a Bíblia e se conscientizar na sã doutrina, né? Vamos ver a média aqui, deixa eu passar aqui, a média na Europa Oriental, né? População, 195 milhões de habitantes, quando a gente calcula o total desses países aqui. Média de evangélicos, 2%. Ou seja, quantos evangélicos nós temos? Menos de 4 milhões de evangélicos. Há muito o que se fazer, tanto na Europa Ocidental, quanto no leste da Europa, nessa parte oriental da Europa. Total, a Europa hoje, na verdade, em 2017, são os cálculos, né? Tem cerca de 2% de evangélicos praticantes. Apenas 2%. E aqui eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, de que estudando a missiologia, quando a gente diz, como é que a gente descobre se um país é não alcançado ou se é um país alcançado? A forma principal para reconhecer um país como não alcançado é vendo a porcentagem de evangélicos. Tem que ser menos ou igual a 2% de evangélicos para ser reconhecido, na maioria das fontes, dos centros missiológicos, para ser reconhecido como um país não alcançado. Então, nós reconhecemos hoje, 2017, desde 2017, de que a Europa é um país não alcançado, quando a gente fala de evangélicos praticantes. A Europa é um país alcançado se a gente adicionar evangélicos nominais também, né? Aí a porcentagem, principalmente no norte da Europa, aumenta bastante. Mas vendo só evangélicos praticantes, a gente chega na conclusão, assim como vários outros pastores europeus nativos têm chegado na conclusão que, infelizmente, agora, nessas últimas gerações que temos passado, a Europa vive como um país, como um povo não alcançado. Menos alcançado que a África, menos alcançado que na China. Tem um pastor amigo meu, de Roma, Luiz Carlos, numa entrevista nossa, ele até chegou a comentar de que se converte mais gente na Coreia do Norte do que na Europa. Tem uma pesquisa, eu tenho aqui em um outro PowerPoint aqui, uma pesquisa recentemente que mostra quantos evangélicos por dia, quantas pessoas se convertem por dia ao evangélico. Milhares em vários continentes e 8 por dia apenas na Europa. Então, o crescimento do evangelho na Europa tem sido muito lento, muito lento. Quais são as necessidades, então, as necessidades aí com relação à Europa? A primeira que eu diria, vendo essas estatísticas, vendo tudo isso, é a ausência de pastores, a ausência de líderes espirituais. Pensa comigo, se tem tanta pouca gente evangélica na maioria dos países, você acha que vai ter, então, grandes seminários bíblicos para eles estudarem? Não. Vai ter muitas igrejas formando, treinando futuros pastores? Não, porque tem poucas igrejas, na verdade, na maioria desses países. Então, a gente reconhece uma escassez de pastores. Muitos pastores, e eu conheço, principalmente na Itália, que é onde eu servi mais tempo, muitos pastores nativos italianos nunca estudaram teologia. E isso causa um problema complicado, doutrinário, litúrgico, várias questões aí com relação por causa disso, por causa da má formação teológica desses pastores, desses líderes espirituais. Graças a Deus, eles têm feito a diferença. Se não tem ninguém, Deus chama as pessoas e eles, com Deus, né, têm feito a diferença, têm impactado nessas cidadezinhas, porém, há sempre aquele que não se preparou teologicamente, doutrinariamente, acaba tendo sempre
alguns probleminhas, né? Só para uma coisa engraçada quanto a isso, que eu me lembro agora, que me vem em mente, eu estava na reunião dos homens numa igreja evangélica na Itália, de italianos, eu era o único brasileiro, e nessa reunião, para começar, não há reunião dos líderes espirituais. O pastor reconhece de que se você é homem, um homem adulto, você é líder, o que na verdade acho que não tem nenhuma igreja brasileira que faria isso, né? Porque a gente sabe que não são todos os homens que têm o dom, o talento de ser um líder, ou que a capacidade para ser um líder espiritual, principalmente. E nós sabemos também que tem mulheres bem capacitadas para estar numa liderança. Mas, pois bem, esse pastor chegou na conclusão: venham os homens, vamos fazer uma reunião. E a reunião foi sobre a ceia, de que um dizia, a ceia tem que ser, a gente sabe, algumas igrejas fazem a ceia todos os dias, os domingos. A maioria das igrejas fazem a ceia uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. E eles estavam numa outra opção, de que a ceia tem que ser feita esporadicamente. Quando o Espírito Santo falar, a gente faz a ceia. Então, se passava 3 meses sem fazer a ceia, porque ninguém sentia de que o Espírito Santo estava falando para fazer a ceia. Quando a gente estuda quando tem que fazer a ceia, como é que é essa questão biblicamente, a gente chega na conclusão de que convém fazer a ceia todos os domingos, ou periodicamente, pelo menos uma vez por mês, né? Até que quando tem a ceia, todos os membros, né? A maioria dos membros vem para a nossa igreja, tal, porque é algo importante de se participar. Então, esses probleminhas, esses detalhes, ou problemas grandes também, doutrinários, a gente acaba vendo sem dificuldade na Europa, por causa dessa ausência de seminários bíblicos, ou seminários bíblicos sérios. Falando ainda sobre formação pastoral, eu queria enfatizar a questão de que muitos, não sei dizer se é muitos ou poucos, mas tem seminários teológicos que a linha teológica deles é de teologia liberal. Então, muitos desses pastores na Itália, na França e no norte da Europa, então, principalmente nesses países, Itália, França e norte da Europa, quando esses europeus vão estudar dentro da Europa, muitas desses seminários, dessas escolas, infelizmente hoje, eles estão contaminados, influenciados com uma teologia liberal. O que é a teologia liberal? Em poucas palavras, seria você reconhecer que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. É diferente. Nós, evangélicos, a maioria de nós evangélicos brasileiros, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é divino. Porém, na teologia liberal, esses teólogos acreditam que a Bíblia é uma escritura escrita por homens e nela contém, em certos trechos, ou em muitos trechos, a palavra de Deus, mas não que toda ela seja da palavra de Deus. Por causa desse problema, geram-se vários outros problemas. Se elimina comandamentos, modo de fazer igreja, ou de evangelizar, questões que Jesus não falou, mas Paulo falou, só Paulo que falou, não, Jesus não falou isso, então corta. Eles vão filtrando vários fragmentos da Bíblia, sobra uma coisa nada a ver, e por causa disso, não só se prega erroneamente o evangelho, se discipula erroneamente o evangelho, como vira uma libertinagem na igreja, onde se pode fazer tudo. O pecado, a definição de pecado é bem diferente da definição que nós, evangélicos brasileiros, acreditamos como pecado. Infelizmente, a questão do homossexualismo, né? Deus é amor, então nós temos que aceitar todo tipo de amor, é algo pregado nas igrejas evangélicas europeias
de teologia liberal, muitos acreditam nisso, e que mais? O ecumenismo. Então, muitas dessas igrejas de teologia liberal, eles são muito ecumênicos, ou seja, o que é isso? Eles fazem atividades, participam de movimentos, se juntam com católicos, ortodoxos, ou até mesmo pessoas de diferentes, não só de diferentes cristãos, mas de diferentes religiões, para terem diálogo, para se conhecerem, e por causa disso, eles acabam não evangelizando mais, porque gera uma amizade tão linda entre eles, de que quando eles veem alguém que é islâmico, eles simplesmente conversam sobre o islamismo, sobre o protestantismo, mas não há não há um confronto, não há um evangelismo. Então, essas igrejas de teologia liberal, eles acabam não evangelizando. As igrejas se estagnam e diminuem, morrem. Muitas dessas igrejas estão morrendo. Onde está presente essas igrejas de teologia liberal? Na maioria das igrejas históricas da Europa. Batista, Valdese, presbiteriano, metodista, luteranos, anglicanos, essas são as denominações evangélicas históricas, e infelizmente, principalmente no norte da Europa, muitos desses pastores, líderes espirituais, fazem parte, eles acreditam nessa linha teológica liberal, infelizmente. Os missionários que eu conheço, batistas, na Itália, só para vocês terem uma noção, que não são de teologia liberal, porém, infelizmente, a Convenção Batista Italiana, ela tem um forte caráter liberal, de teologia liberal. Eles sofrem bastante nas assembleias, nas reuniões. Por exemplo, o pessoal da teologia liberal, eles não acreditam em inferno, né? Eles acreditam que inferno foi um mito, não acreditam no criacionismo. Muitas coisas, então, que nós, missionários, quando a gente vai e acaba tendo um diálogo, uma comunhão, uma assembleia, uma reunião com esses pastores, fica complicado o diálogo, porque eles são estudados, sabem várias línguas, são nativos, ou seja, se acreditam que mais que eles são os poderosos, digamos, mais superiores, digamos, então fica complicado de um missionário que saiu de um país, foi para esse país, tentando converter a situação, é complicada a situação. Então, oremos, esse é o nosso pedido de oração, oremos para que os missionários, os pastores presentes, venham continuar o trabalho deles, aquilo que Deus colocou na mão deles de fazerem, o chamado deles, que eles venham fazer na sã doutrina, sem a influência de ninguém, e a gente reconhece que essas igrejas estão crescendo, e os liberais da Europa, eles estão vendo que eles estão diminuindo, e que as igrejas desses missionários americanos e brasileiros, que costuma ser mais ou menos a mesma doutrina, têm crescido bem mais, têm sido cada vez mais presentes pela Europa. Oremos para que chegue-se a um número onde o número de evangélicos não liberais fique maior do que os evangélicos liberais nessas convenções, nessas associações de igrejas evangélicas pela Europa, porque aí assim sim se fará, a gente vai poder impactar bem mais o evangelho, uma vez sendo maioria nessa linha teológica. Só para, aproveitando que eu tenho tempo aqui ainda, um outro exemplo para vocês sobre o problema dessa linha teológica. Na questão, lá na Itália, eu servi em Veneza, Igreja Batista de Marghera. Marghera é um paesino, uma cidadezinha dentro da província de Veneza, por um ano, e depois de lá eu fui para Treviso, e nesse meio tempo, a igreja é de maioria idosa, lá em Veneza,
e a maioria, e o templo, esse templo não é deles, é da Convenção Batista Italiana. E essa Convenção Batista Italiana, infelizmente, como eu já disse, é de linha liberal. E eles chegaram para a liderança dessa igreja, dizendo para eles que eles deveriam concordar, uma vez fazendo parte da Convenção Batista Italiana, uma vez utilizando esse templo que é da convenção, lá em Veneza, eles tinham que concordar com o casamento gay. Eles tinham que concordar com a linha, a doutrinária liberal. Então, se algum casal de homossexuais quisessem se casar nessa igreja, o pastor teria que aceitar. O nosso pastor, missionário Caio Botega, da JMM, Junta Missões Mundiais, aí do Brasil, ele não foi de acordo, né? E o que aconteceu? Ele, mais um outro pastor, que estávamos liderando essa igreja, porque essa igreja estava sem pastor, e nos chamou o Caio Botega para ser o pastor por um bom tempo, alguns anos, a gente acabou servindo por lá, mas a gente teve que se retirar, e ficaram eles lá sem pastor, ou chamaram algum outro pastor, porque não tinha como a gente dar continuidade, ou não tinha como a gente conciliar tudo isso aí. Então, oremos pelo evangelho em Veneza também. Gente, Veneza, cidade linda, muitos habitantes, mas, porém, o evangelho, você vai ver, tem alguma igreja evangélica aqui? Vai ter pouquíssima igreja evangélica. E se tem, você vai ver igreja evangélica de hispanos em espanhol, português, mas de italianos é pouco. Bom, temos então aqui uma mensagem aqui da Alana Fernandes. Verdade, que o Espírito Santo nos ajude para sermos a voz que ecoa nas nações. Amém. Glória a Deus por isso, Alana. Fico feliz em ver pessoas com a chama de missões aí ardente para proclamar o evangelho. Amém. Se vocês quiserem, aí podem fazer mais comentários. Amanda Azevedo. É uma realidade completamente diferente. Puxa, é verdade. Comparado com o Brasil, comparado com como se faz o evangelho na América Latina, nos Estados Unidos, na África, a realidade é bem diferente, bem diferente. Eu participei, por 3 anos, eu era da igreja pentecostal em Belluno, no norte da Itália, depois que eu fui ajudar o Caio Botega, que é de linha batista, e nesses 3 anos, 2010, 11, 12, eu frequentei muitos acampamentos, muitos retiros pela Itália, tinha 2, 3 vezes ao ano, graças a Deus os jovens eles fazem retiros com centenas de pessoas, porque é gente da Itália inteira, o país não é grande, então junta crente do país inteiro para fazer o retiro, e lá, quando eu falava, antes eu estava no Brasil, na igreja batista e tal, eles ficavam meio assim, porque eles sabem que, para eles, pros pentecostais italianos, quem é batista é de teologia liberal. Então, eles já, né, esse aí não acredita nos dons, esse aí já fazia uma separação. Engraçado, né, porque no Brasil não tem essa distinção, né? Então, a gente tem que deixar um pouco claro o que a gente acredita no mundo evangélico quando a gente chega na Europa. Ok, bom, vamos para a segunda parte. Então, a necessidade é de mais pastores e líderes, a segunda é de mais irmãos em Cristo para servir. E aí tá a maioria dos brasileiros que eu conheço, dos imigrantes hispanos também, que eu conheço, que estão na Europa, são irmãos em Cristo, que Deus chamou, ou que Deus abriu as portas, a oportunidade para ir para a Europa. Lá eles estão, trabalham secularmente, né, numa fábrica, aonde for, e esses irmãos, eles estão abertos, de acordo com a disponibilidade deles, para ajudar esses pastores existentes, para ajudar a liderança espiritual da igreja. Então, enquanto Deus chama 2, 3 para serem pastores
e plantarem uma igreja, Deus traz outros 50 para que não serão pastores, mas vão estar ajudando esses pastores. Eu digo isso porque talvez você que está assistindo, a maioria de vocês, talvez não serão assim pastores ou plantador de igreja, mas Deus está te chamando para você ir para a Europa, você vai viver na Europa, trabalhar e tal, mas dedicar boa parte do seu tempo a servir no que é necessário na igreja. Glória a Deus por isso e oremos para que assim o seja. E nessa questão, tem algumas questões que eu gostaria de falar. Portugal é a porta de entrada do brasileiro na Europa. Muita gente que quer ir para a França, para a Espanha, primeiro vai para Portugal, consegue os papéis, consegue a burocracia para viver na Europa e depois vai para a Europa, ou a maioria, no final das contas, acaba se estabilizando e ficando em Portugal. A questão é que a vida não é fácil assim de que, eu vou para Portugal, ou eu vou para a Itália, vou para a Espanha, lá vou conseguir um trabalho ótimo, vou me estabilizar. Não, a vida de um imigrante não é assim super fácil de achar um trabalho. Vou fazer uma ilustração. Imagina um africano que vem para o Brasil, uma pessoa de um país social inferior ao seu e vai para o Brasil. Quais são as profissões que ele encontra? Quais são, aonde que ele está mais presente na sociedade? Isso é o brasileiro na Europa, a maioria dos brasileiros na Europa. É uma pessoa de uma classe social inferior, comparando o Brasil com a Europa. Então, chegando na Europa, a maioria dos brasileiros acaba encontrando trabalhos no qual você tem que trabalhar bastante. Pedreiro, tanto é que eu tenho aqui 2, 3 grupos no WhatsApp só de pedreiros cristãos de construção civil evangélicos em Portugal, só para você ter uma ideia. Pedreiro, as profissões mais presentes são, como é que fala em português? Cuidar de idosos, né? Gente que cuida de idosos, badante se fala em italiano. Limpar a casa. Então, são esses tipos. Fábrica, a maioria trabalham em fábrica, a maioria do pessoal em Portugal, na Itália, trabalham em fábrica, se ganha bem, dá para viver normal, comprar um carro, dar uma boa educação para os filhos, e tudo mais. Na Europa, quando você simplesmente trabalha numa fábrica, mas não é, mas essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Deixa eu ver aqui. Zila Machado. Oi, Zila. Imagina um missionário brasileiro de terceiro mundo. Temos que estar bem preparados para sermos uma voz. É verdade. É verdade. Com certeza. Imagina um africano no Brasil, evangélico, ou seja, não, digamos que ele está de uma religião que ninguém conhece e ele está chamando você para ir na igreja dele, sendo que você já não é amigável a tantos africanos, talvez, nunca ouviu falar da igreja dele. É isso que acontece com um brasileiro na maioria das cidades da Europa. É uma pessoa de outro país, tá falando sobre, vem para minha igreja e tal, mas eles não sabem o que é a igreja evangélica, no que você acredita. Então, é mais ou menos essa ilustração aí. Outra questão da Zila Machado. Qual sua sugestão de preparação que o missionário brasileiro precisará para evangelizar a Europa? Puxa vida, aí vai uma outra aula, né? Um outro curso, na verdade, porque são várias questões. Business as missions, eu diria que se você pretende servir na Europa, não sei se é tempo integral, né, ou trabalhando, mas quer focar com missões, seria interessante você, ou um time, um grupo de irmãos, abrirem juntos, ou iniciarem juntos algo na Europa, relacionado com Business as Missions. Esse tema é até uma matéria, existem cursos sobre isso no Brasil também, e é um tema muito importante, muito interessante para quem vai para a Europa, visto que o euro e a moeda o euro e o real é bem diferente, né? Então, uma preparação se envolver mais com Business as Missions. A questão do preparo, eu diria da questão do sustento, prestar bem atenção
Ah, que legal. Próxima aula será sobre Business as Missions. Maravilhoso. Aqui, ó. Eu já fiz a propaganda, então não perca a próxima aula. Bom, mas tem vários outros pontos, né? A questão de conscientizar a tua igreja local para que eles venham reconhecer a tua visão, que você tem um chamado por Deus para ir para a Europa e que assim eles vão te ajudar, te apoiar quando você estiver por lá. São várias questões. Se quiser, depois eu posso passar uma lista aqui para vocês quanto a isso também. Mas deixa eu continuar aqui. Mais irmãos para servir. Eu espero que Deus venha preparar você para você conseguir. O que eu ia falar? Desculpa, o que eu queria falar antes é de que tem muitos brasileiros, infelizmente, que eles dizem: eu vou para a Europa para servir. A maioria diz: eu vou para Portugal para servir e lá vou fazer, o avivamento vai acontecer, o despertamento espiritual vai acontecer quando eu for para Portugal. Aí a pessoa vai para Portugal, a pessoa certamente no primeiro mês, que é aquela paixão, né, enamoramento, né, do país e tal, tudo é mil maravilhas, e a pessoa, assim, começa a pregar o evangelho de mil maneiras e tal, porém, quando você começa depois de 3 meses, cerca de 3 meses, tem um choque cultural, onde parou a questão do enamoramento, acho que enamoramento é espanhol, né? Do namoro, a questão do namoro, né? Dessa paixão de que tudo é lindo e você começa a ver problemas burocráticos no país, problemas de transporte, gastos, como que um nativo reconhece um brasileiro, questões profissionais. Aí aí começa a cair a ficha. Você está fora dos teus amigos, está longe do país, dos teus parentes. Essa é uma outra questão que às vezes alguns têm problema com isso, e você acaba, por questão econômica, focando quase toda a tua semana em trabalhar, em fazer as coisas, eu vou me estabilizar primeiro para depois começar a servir. Você mudou. No começo você já ia para servir e fazer a diferença. Isso aconteceu talvez na primeira semana, segunda, o que acho que não foi muito efetivo, porque há um período de contextualização que você precisa passar, mas tudo bem. E aí depois de alguns meses que você está procurando trabalho ou achou o trabalho, você fala, preciso me estabilizar aqui, a coisa está complicada, a igreja é longe, porque a maioria das igrejas não é que nem Brasil, que tem várias igrejas perto da sua casa, então você se vê sem condição financeira, talvez, ou não tem carro, ou não vê sem condição financeira para ir a uma igreja a 1 hora de distância, depende, se você estiver longe de uma grande capital, talvez isso poderia acontecer. Então, esses irmãos em Cristo, que antes tinham um chamado que ia servir grandemente na Europa, a gente vê eles, e eu conheço muitos destes, que acabam simplesmente vivendo na Europa, são crentes, mas não é que eles estão influenciando ou ajudando o pastor, ajudando os líderes espirituais tanto. Então, eu espero que você, se Deus está te chamando para ser não um pastor, mas um irmão em Cristo a viver na Europa, que Deus te abençoe, que você consiga um bom trabalho para você estabilizar você e a sua família. Certamente acredito que Deus quer isso também, mas que você venha encontrar, que você não venha desistir de frequentar a igreja, que você venha encontrar tempo na semana para ajudar no que for necessário na igreja, que você venha participar de estudos bíblicos, de células, isso é maravilhoso. Eu amo célula, amo ler sobre células, espero que você também, e se dedicar nessa questão de estudos bíblicos nas casas, trazendo os nativos principalmente, ok? Outra questão sobre esse ponto de mais irmãos para servir, me faz lembrar uma coisa que o meu amigo, o pastor Alessandro Sanfelice, ele é italiano e aprendeu português, e a gente entrevistou ele há um tempo atrás, e ele falou, na minha igreja, quando eu falo para um italiano, olha, a gente precisa de alguém para dar aula
esse domingo na escola bíblica dominical. O italiano, a maioria das vezes os italianos vão falar, não é para mim, não dá, não consigo chegar nesse horário, vai ser mais cedo, tá complicado. E quando o Alessandro vai para um irmão em Cristo brasileiro ou imigrante, ele tem mais sucesso. A maioria dos brasileiros acabam falando, ok, pastor, tá precisando de ajuda, eu vou lá, eu vou te ajudar. Então a gente vê que imigrantes, eles têm uma paixão missionária, uma vontade de servir maior do que os próprios nativos. Os nativos, infelizmente, acabam ficando um pouco mais estagnados na deles, não são muito ativos. Nativos não são muito ativos, uma proliferação, e eles acabam não servindo tanto. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu espero que você, quando for para servir na Europa, que você seja um irmão em Cristo fervoroso, que dê tudo certo, para você fazer a diferença realmente na Europa. Movimentos de avivamento. Oremos para que haja movimentos, não só um avivamento, mas em diferentes cidades haja um movimento de avivamento, de crescimento exponencial, praticamente, na Europa. Projetos de apoio. Seria interessante nós participarmos, nos envolvermos ou desenvolvermos projetos que venham apoiar a igreja nativa, a igreja já existente na Europa. É muito mais fácil, gente, um europeu evangelizar um outro europeu do que nós evangelizarmos um europeu. Igual um africano tentando evangelizar um brasileiro. A ilustração que eu já usei aqui 3 vezes, né? É mais fácil um brasileiro evangelizar um brasileiro, a gente fica mais aberto, né? E tal. Então, convém a gente participar, desenvolver projetos para apoiar os nativos. E um último ponto, fazer movimentos de intercessão. Diferentes projetos, diferentes iniciativas que venha levantar mais uma intercessão, né? Que levantar mais intercessores pela Europa, pelo povo europeu, pelos nativos, ok? Resumindo, necessidades principais que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós do canal Missões da Europa gostaríamos de compartilhar com vocês. Orar por mais pastores e líderes e nos prepararmos, caso Deus esteja nos chamando para sermos líderes espirituais ali, mais irmãos para servir, mais movimentos de avivamento, mais projetos de apoio e, número 5, mais movimentos de intercessão. Vamos orar, gente, de forma mais intencional pelo povo europeu não crente, pelo povo europeu que já se converteu, pelos missionários ali presentes, para que eles venham fazer a diferença nos nativos. Amém? Bom, essa então é a apresentação, o panorama que eu preparei aqui para compartilhar com vocês sobre a realidade do evangelho na Europa. Espero que vocês tenham aprendido, percebido um pouco mais das religiões predominantes, do evangelho, como é que está, quais são as influências principais que estão acontecendo no mundo evangélico europeu, e como servir, como ajudar, como ser útil como brasileiro, como missionário, ou como irmão em Cristo que vai para a Europa, como ser útil nessa questão, ok? Então, só para falar um pouquinho mais, aqui em poucos minutos da gente, como você sabe, mostrando aqui no slide, nós do canal Missões na Europa, temos o canal no YouTube, onde você pode, toda semana, todo dia, na verdade, ver vídeos sobre a realidade espiritual na Europa. Não sei se vocês sabem sobre isso, mas nós temos grupos no WhatsApp e no Telegram, grupos específicos sobre missões na Europa, sobre missões em específicos países. Então, por exemplo, missões na Alemanha. Temos aí dezenas de irmãos envolvidos com missões na Alemanha, no qual você pode conhecer lá os vários missionários que estão nesse grupo, vários irmãos que estão para ir na Alemanha. A mesma coisa entre outros países, leste da Europa, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Espanha, França, Holanda. Graças a Deus,
com o canal Missões na Europa, nós já alcançamos muitos irmãos em Cristo que vivem nesses países ou que servem tempo integral nesses países, e a gente já conseguiu dividir em grupos específicos no WhatsApp e no Telegram. Se você quiser se envolver com esse pessoal, conseguir assim mais contatos, acompanhar o que os missionários estão fazendo, pode entrar nesses nossos grupos. O link está na descrição de todos os vídeos do canal Missões na Europa. Também nós temos cursos online, principalmente de idiomas, russo, alemão, italiano, francês. Então, a gente acredita que se você quer servir na Europa, convém você saber muito bem a língua. Para o nativo, então, te ouvir melhor, para você discipular melhor o nativo, para você se contextualizar, é parte da contextualização. Então, a questão de língua é muito importante. Graças a Deus, a gente tem feito essa questão relacionada com Business as Missions, aonde o missionário, a maioria dos professores são missionários na Europa, e você, pagando para ter aula, não só está abençoando o professor, no qual a maioria desses são pastores, e a outra parte do dinheiro é direcionada para missionários em necessidade na Europa. Graças a Deus, nós, nesse mês que passou, podemos apoiar 5 missionários passando por necessidade nesse último mês. Então, nós temos aí cursos online de idiomas, alguns cursos específicos sobre missões na Europa também. Nós temos o site, onde a gente faz pesquisas, e depois dessa pesquisa a gente joga no site, que mostra muita informação sobre como está o evangelho na maioria dos países da Europa. E, por último, projetos. Nesses 4 anos que a gente tem o canal, temos criado muitas iniciativas com os missionários presentes na Europa, e então, se você quiser conhecer mais os projetos, as iniciativas, é melhor fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, porque aí, periodicamente, a gente acaba compartilhando essas nossas iniciativas. Então, isso é um pouco também da gente, de como a gente, com vocês, podemos proclamar o evangelho, se envolvendo aí com missões na Europa, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado, Glauber. Nós vamos entrar agora com as perguntas. Tem gente fazendo perguntas aí, e aí eu vou chamar a pessoa das perguntas. Se você ainda tiver perguntas, pessoal, pode ir colocando lá, porque a Amanda vai trazer, ela é a nossa pessoa que vai trazer as perguntas. Não é isso mesmo, Amanda? Fala aí, Amanda, é com você agora. Oi, gente! Mas abre o microfone. Tudo bem? Tá certo. Vamos lá. Não, tá aberto. Tá aberto. Tá. Bom, Glauber, a primeira pergunta é se a pessoa tem um chamado para a Espanha, por exemplo, necessariamente teria que ir para Portugal, já que Portugal é a porta de entrada? Não precisa ir para Portugal. A maioria, não é necessário, a maioria do pessoal que eu conheço que está na Espanha foi direto para a Espanha, mas você tem que ver a questão de vistos, documentação, como que você vai conseguir, né? Se é com trabalho, se é com visto religioso, dependendo se você for realmente como missionário. Então, se o teu chamado é Espanha, eu diria, procura ir direto para a Espanha, ou, claro, pegar um avião, vai para Portugal, faz a conexão, depois vai para a Espanha, mas procura já residir na Espanha, porque a maioria do pessoal que quer ir para a Europa e começa, mas vai viver no começo em Portugal, eu acho que a maioria deles acabam se estabilizando e vivendo em Portugal, né? Então, se estou chamado à Espanha, procura ver o visto necessário para ir para a Espanha. Ótimo. Seguinte, Joel, acho que você tinha colocado uma coisa lá, Joel. Peraí, Amanda, eu vou jogar para o Joel, depois voltamos para você, para a gente ficar fazendo aqui uma conversa entre nós. Joel, você tem alguma coisa que você gostaria de colocar? Acho que você até colocou lá uma pergunta e tal. O que você gostaria de comentar aí? Glauber, você que tem experiência na Itália, viveu lá, hoje você está estudando nos Estados Unidos, mas eu creio que talvez você volte para lá, ou se não volte, mas você conhece bem a realidade. Como os italianos veem os brasileiros
E como os missionários brasileiros, ou quem está assistindo aqui, precisa entender um pouco da cultura da Itália, como eles veem os brasileiros, para que ele seja mais assertivo no evangelismo, no seu testemunho. Especificamente sobre a Itália. Ok. Como que o italiano vê o brasileiro Isso. é mais ou menos como que a maioria dos europeus veem o brasileiro. Eles ficam alegres de conhecer o brasileiro. A gente é muito querido na Itália, na Europa em geral, pelo fato de nós sermos abertos, e eles não são, então eles reconhecem claramente que nós somos abertos. A gente pode achar normal, mas para eles, o nosso normal já é muito aberto, e isso até atrapalha um pouco na questão de contextualização. E então a questão de futebol, samba, carnaval, a música diferente, são os pontos, esporte, são os pontos que o nativo já vai ter na mente quando fala eu sou brasileiro. Né? Então é positivo, né? Eles veem de bons olhos, diferente que outros países. Né? Na Itália, por exemplo, se eu falo que eu sou albanês, eles não vão gostar. É um estereótipo que eu estou fazendo aqui, estou generalizando. Mas, no geral, o brasileiro é bem aceito. Então. O brasileiro é bem aceito, no geral, tanto na Itália quanto nos outros países. Desculpa, qual foi a sua segunda pergunta? A questão, assim, do choque cultural, né? O brasileiro é bem aceito, mas tem a cultura, e tem coisas na cultura que o brasileiro precisa observar no início e prestar atenção para que ele possa ser assertivo no evangelismo, no testemunho. Né? O que você poderia destacar de mais assim, gritante na cultura que os brasileiros acostumam fazer agafe ou né, alguma coisa que não seja legal de início, né, antes de conhecer um pouco mais a cultura? Ok. O italiano do norte é bem diferente do italiano do sul. Do sul é mais aberto, do norte é mais fechado. O do sul, ele vai te abraçar. A gente, na Itália, se beija 2 beijos, né? E certamente no sul eles vão te dar os 2 beijos. No norte, talvez eles serão mais assim, né? Não vão ter nenhum beijo, nem um abraço. E a gente, por ser brasileiro, e eu sou crente, eu tô na igreja, você é crente também, eu vou querer te abraçar ou te dar os 2 beijos, porque é normal entre os conhecidos, principalmente, mas no norte da Itália, talvez isso não seja tão normal para eles, né? Tá? A questão de nós sermos abertos, de nós sermos muito extrovertidos, simpáticos, para eles, principalmente no norte da Itália, é mais montanha, mais frio, mais inverno e tal, eles não são tão sociáveis, né? Mais acanhados. Então, a gente também tem que se controlar e o modo como eles falam com a gente, interagem, né? A aproximação deles é melhor a gente seguir a mesma linha. Seria mais ou menos aqui no Brasil como o Nordeste, o nordestino, né? E o Sul, né? O sulista, o pessoal do Porto Alegre, o pessoal de Santa Catarina. Tem essa questão de um ser mais aberto e um pouco o outro mais retraído. Legal, Glauber. Muito bom, obrigado aí. Amanda? Aí, uma próxima pergunta da pastora Zilá. Ela falou: qual a questão de preparação que o missionário brasileiro precisará para evangelizar na Europa? Qual a questão de preparação? Eu acho que essa você já respondeu. A preparação. Tá, mas só resumindo aqui, que eu peguei nas minhas anotações para ajudar, para ficar até um pouquinho mais completo, convém você estudar missões, missiologia, cursos de missões, seja focado em Europa, seja aberto, convém estudar missões, porque lá você vai entender mais sobre contextualização, como pegar o evangelho que você conhece, contextualizar a linguagem para trazer para o nativo. Então, missões convém você estudar. Eclesiologia, que é o estudo da igreja, convém você estudar o que é igreja, como fazer igreja, como ser uma igreja missionária. Isso vai te ajudar tanto na tua igreja local agora, quanto
em ajudar os pastores para implantar igrejas na Europa. Linguagem, estudar sobre os idiomas, se envolver desde agora no idioma ou nos idiomas, inglês e o país onde você vai, Espanha, por exemplo, espanhol. Comunicação, número 5, comunicação, a tua comunicação, estuda a tua comunicação com a tua igreja local, como será a tua comunicação com a igreja brasileira, uma vez indo para a Europa. Projeto missionário, que seja um projeto, que você venha pensar nesse seu projeto, que você venha ter missionários já na Europa, de longa data de preferência, 20 anos, 15 anos servindo, tem amizade com eles, vai falando para eles, eu estou pensando em evangelizar assim, estou pensando em fazer um ministério infantil assim, o que você acha? E pegue 2, 3 para te aconselhar nessa questão do teu projeto. Ver a questão de preparação para o campo missionário, que tem vários missionários que a gente já entrevistou no canal Missões na Europa falando sobre isso, tem até um playlist só sobre isso. Entenda, estude um pouco mais de teologia, principalmente teologia sistemática, a teologia própria, que é a natureza de Deus, cristologia, eclesiologia, bibliologia, angelologia, são 10 pontos, na verdade, na teologia sistemática. Estuda um pouco isso, porque quando você for para a Europa, provavelmente você vai ser o único da cidade, um dos poucos da cidade, com conhecimento bíblico de sã doutrina. E Deus você vai ser responsável espiritual de alguma forma. Então, se você se prepara um pouco teologicamente, mesmo sendo um irmão em Cristo, é interessante. Claro, se Deus está te chamando para ser pastor ou líder espiritual, faça teologia, tem até curso de graça online para bacharel em teologia, então faça teologia. Mas se você for somente um irmão em Cristo, lê uns livros aí de teologia sistemática que seria bom. Pergunte para o teu pastor qual é o livro de teologia sistemática que ele te aconselha, porque cada um tem uma linha diferente, eu não vou dar a minha. Estude sobre igreja local e missões, tem um livro do Edson Queiroz muito interessante, Igreja Local e Missões é o título. Disciplinas espirituais, foque em disciplinas espirituais. Tem muita gente que vai para a Europa, tem poucas igrejas e você acaba se esfriando, tanto quanto já algumas, né, da igreja ficam frias. Então, tem a sua disciplina espiritual forte, né? Quais são as disciplinas espirituais? Oração, meditação da palavra, adoração, uma vida em adoração, né? Esses pontos. Glauber, uns 12 pontos que eu te falei sobre preparar. Glauber, acho que tem mais perguntas aí, tá brotando perguntas. Então, eu vou largar aqui para Amanda. Sim. Amanda vai te fuzilar agora com as perguntas aqui. Vamos lá. E tem que ser rápido, hein? Vou ser rápido. Tá. A Pamela fez. Se a pessoa tem um chamado para a Europa, por conta da pandemia, a entrada nesse ano está mais restritiva. A carta em sua experiência, a carta convite poderia ser um auxílio para a entrada no país de destino? Nossa, a carta convite é complicada. A igreja tem que te conhecer muito bem. Você tem que conhecer a igreja muito bem. Se vocês são amigos mesmo, sim. Agora, a maioria do pessoal fala comigo, eu quero me dar um pastor aí, uma igreja para me dar uma carta convite. Não dá certo. Então, estuda bem como é que funciona a carta convite. Tem uma pergunta Ótimo. aqui. Próxima pergunta da pastora Zilá. Pode ir, Amanda. Pode falar? Pode, vai. Alguns lugares da Europa, os evangélicos são considerados seita? Qual a sua visão? Sim. A maioria dos países nós somos considerados seita, principalmente no sul da Europa, são os países de predominância católica, e no leste europeu. Já no norte, eu falo, eu sou protestante, sou evangélico, eles aceitam e tal, mas eles acabam estranhando quando eles veem que você é um ativo, um praticante mesmo, né? Sim. A última pergunta da Alana. Você acha correto um missionário entrar em Portugal com o visto de... Não, você pode entrar com visto de turista, mas você tem uma permissão de 3 meses, né? Se você pretende ficar mais de 3 meses, é possível em Portugal você depois mudar o seu visto. Não sei como é que funciona, mas temos vários amigos, irmãos em Cristo que trabalham, atuam com isso.
Mas o melhor que eu acredito que eles recomendam se você pretende ficar, já desde o início, convém você já ver o visto certo, né, que para ficar já permanente, residir em Portugal. Uma última pergunta, Glauber. Muito bom. Acho que as perguntas acabaram, mas Só deu uma para... pergunta. Nossa... Posso falar? Posso perguntar? Vai, Joel. Pode fazer a sua pergunta. Você tem crédito aqui nessa escola, vai. Muito bom. Glauber, a Escola de Missões Clamor da Europa, né, ela tem a finalidade justamente disso, de poder preparar com teologia bíblica de missões, né, com panorama bíblico, inclusive o Leal, um dos professores. Nós teremos teologia bíblica de missões a partir do sábado que vem. Nós teremos aula de Business as Mission agora, depois da sua, de Celo. Então, a ideia da escola é poder preparar o aluno brasileiro, o chamado missionário brasileiro para a Europa, fornecendo a ele o que a gente entende como básico, né? Esse é o primeiro módulo, a gente vai ter o segundo módulo no ano que vem, e a ideia é que no segundo semestre de 2021, se Deus permitir, a gente tem planejado alguns projetos de curtíssimo prazo, né, em alguns países da Europa, entrando por Portugal, como você falou, passando pela Espanha, que é um país ao lado, depois França, e depois Croácia. Então, serão projetos que pode ser feito no total, os 4, mas ele pode ser feito país por país, em torno de 20 dias. Então, 20 dias em Portugal, 20 dias Espanha, 20 dias França e 20 dias Croácia, ou os 3 meses ali, né? A gente está orando sobre isso e a escola tem esse objetivo. O que você pensa e acha desses projetos de curtíssimo prazo, no sentido, assim, de despertar, de conectar o missionário voluntário com o contexto europeu? Como é que você vê esses projetos de curtíssimo prazo que nós queremos aí também, e já estamos planejando para o ano que vem? Boa pergunta. Eu tenho 10 segundos ou 2 minutos? Tem 2 minutos para responder uma pergunta complexa como essa. Muitos missionários, como o Caio Botega, a Liane, que é a diretora da MEP, uma missão europeia, missão Esperança para a Europa, eles falam, curto prazo, não, no sentido de você ir para evangelizar, porque você não se contextualizou, então vai ficar bem complicado. Mas eles também, junto comigo, conversei já com eles sobre isso, a curto prazo, se o foco for outro, principalmente, claro, você pode e deve, né, ter uma experiência de evangelizar, mas se o foco principal for sondar a terra, conhecer, você vai para a Itália, então você vai conhecer 2, 3 regiões diferentes, cidades diferentes, ter contato com os brasileiros que vivem por lá, como é que é a vida, como é que é a igreja, os pastores que vivem por lá, como é que é. Então tem muitas questões positivas para você conhecer a terra, o campo, conhecer os evangélicos por lá, ter um pouco de contato com os nativos. Se você já sabe a língua, melhor ainda, você vai ficar muito mais à vontade. Então, desde já, vai aprendendo o idioma. Então, eu diria isso. Na questão de chamado, né, deixar Deus mostrar a tua direção, onde você vai querer servir, morar, isso é muito, muito importante. Agora, se for para evangelizar, porque eu já liderei americanos que vieram para Itália, e eu fiquei 2 semanas com eles, e eles queriam evangelizar. O resultado não é muita coisa, não. Muito bom, muito bom. Ótimo. Glauber, nós estamos aí com o tempo já chegando ao fim, né? Eu sei que voou para muita gente aqui, eu estou vendo o pessoal aqui na internet dizendo, acabou, estou ouvindo isso. A escola é muito boa, viu? E suas considerações finais sobre a realidade da igreja na Europa, e aí nós vamos ter um tempo aí, eu gostaria até de pedir para o Joel estar orando no final, né? Sim. Pela Europa, por você e pelo contexto todo, pode ser?
Então, suas considerações finais, e aí Joel já pode orar, e depois nós vamos passar para os avisos com a Amanda. Assim que o Joel terminar, avisos para a Amanda, então, o pessoal que está assistindo aí, por favor, não desligue, porque a Amanda também tem alguns avisos. Glauber, com você. Na verdade, as minhas considerações finais eu gostaria de focar para você que está participando de todo esse treinamento. Eu fico muito feliz de que você está até agora, né, até 1h30 aqui com a gente. Isso mostra que Deus está te chamando para algo especial. Então, eu espero que você você vai prestar conta no futuro com relação ao que Deus está colocando nas tuas mãos, os dons e talentos, o conhecimento que Deus permite a gente adquirir na Terra, é por alguma razão, né? Então, que a gente venha prezar, valorizar o que tem sido feito, que a gente venha se preparar. Muitos de vocês falaram da questão como se preparar mais, como se preparar mais. Há muitas questões para a gente se preparar, muita lição de casa, né? Eu mencionei vários pontos que são pontos que é muita leitura, muito diálogo, muito tempo para a gente se dedicar. Então, e a média de um brasileiro para ir servir na Europa é 4, 6 anos. Então, você tem tempo. Se você acha, nossa, o curso vai levar anos, nossa, para estudar o idioma vou levar anos, take your time, né, que fala em inglês, toma o seu tempo, porque a média mesmo é de, quando você tem um chamado de Deus, até você ir para a Europa, geralmente são 4 anos aí que leva para você ir lá. Então, utiliza bem, sabiamente, esses seus 4 anos. Deus abençoe você, sua família. Não pense só em você, pense na tua família, nos teus filhos, no futuro dos teus filhos, uma vez indo para uma cidade, talvez com poucas igrejas. Pensa vê a questão da idade deles, tem livros sobre isso também. Faça as coisas missionárias em família, com um casal também, conversando, dialogando bastante. Então é isso, que Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito vocês, Lealdo, Joel e os demais líderes que estão à frente desse projeto. Fico muito feliz e espero que outros projetos semelhantes venham surgir para conscientizar a igreja brasileira e levantar a igreja brasileira para ir servir na Europa também, né? Ou seja, serve nos outros continentes, mas serve na Europa também. Amém. Esse foi o Glauber Dest, um dos nossos professores, líder aí do canal Missões na Europa, que tem sido bênção, né, no Brasil e na Europa, em todo lugar. Obrigado, Glauber. Queremos orar pela tua vida, né, tua esposa.